Interessante hoje estarmos aqui. Eu estava pensando durante o dia, eu preparando algumas coisas para vir cá depois. E há 42 anos atrás, 44 anos atrás, nós começamos uma jornada. Essa jornada começou na garagem da casa dos meus pais. Ali teve a primeira reunião do Caritas. Desde então, nós desenvolvemos o trabalho até durante um tempo na casa dos meus pais, depois fomos para o meu consultório, ficamos um tempo no meu consultório, depois de um tempo meus pais venderam a casa, então nós tivemos que mudar. Aí foi para o meu consultório durante um tempo, até que um dia alguém lá de cima disse para nós, está na hora de oficializar isso, e deixar isso já estruturado. Eu lembrei que eu esqueci seu nome, desculpe. Paulo. Paulo disse que mora perto da Miranda de Azevedo, e a primeira casa do Caritas foi na rua Miranda de Azevedo, 997, se não me engano. E ali nós começamos a nossa jornada. E de lá para frente, aprendemos que de tempos em tempos nós ficamos alguns anos, aí o proprietário resolve vender a casa, a gente tem que mudar. Porque apareceu alguma procuradora que nos despejou. André. O André está ali na frente. Então, são coisas que nós fomos lembrando durante esse processo. E a quantidade... aí eu parei para pensar, e vocês vão entender logo por que eu vou estar falando isso. A quantidade de pessoas que eu conheci nesse tempo todo, que passaram pela casa, e nós fomos vivendo esse processo e conhecendo muita gente. E com essas pessoas que nós fomos conhecendo, o Caritas foi acontecendo. No começo, com dificuldade. Bom, e aí a gente foi conhecendo pessoas que foram nos ajudando nessa caminhada. As pessoas, no primeiro momento, vamos oficializar. Vamos oficializar onde? Aí, começamos a procurar imóveis pelo bairro. Aí encontramos um imóvel muito interessante, mas impossível cobrir o valor que eles estavam pedindo. Aí vamos para outro, até que um dia, num fim de semana que nós estávamos percorrendo, né, o bairro, procurando, nós passamos na frente de uma casa, na Miranda de Azevedo, e aí uma das moças que estava no carro falou, para o carro que nós achamos. O noivo dela que estava dirigindo falou, como para o carro assim, vai bater o carro. Bom, estacionou, mostrou uma casa que estava em cima do morro, né, que tinha sido construída em 1926, portanto, ela estava muito jovem, a casa. Tudo, nós olhamos assim, ela falou, é aqui. Nós recebemos a orientação que era para ser um lugar simples, não era para ser um lugar todo cheio de... Então, aí nós resolvemos anotar o telefone que estava lá, e quando nós aparecemos na imobiliária, para poder acertar a história, ver a história, como é que ia ser, quanto custava, etc. e tal, o corretor olhou para mim e falou assim, o senhor tem certeza que o senhor quer aquela casa? Ela precisa de uma reforma. Eu pensei comigo assim, esse vai ser o outro problema. Mas tudo bem. Então, colhemos todos os dados. Aí eu convoquei a comissão toda na minha casa e apresentei o processo, né?
e disse para eles: vou levar vocês até lá, vou pegar os carros, nós vamos até a Miranda, e vocês vão conhecer a casa. Eu peguei a chave, já estava comigo, o corretor me emprestou a chave para entrar na casa, ele não se deu nem o trabalho de ir lá levar a gente para poder ver a casa. Está aqui a chave, vocês vão lá e ver. Não acreditou que ninguém ia lugar para lá. Quando nós entramos na casa, entendemos por que ele não acreditou. Né? Que primeiro que era um assoalho madeira, tinha um porão embaixo, como aquelas casas antigas que tinha lá para ventilação, coisas do gênero. E primeira pisada na entrada da sala, a tábua desceu. Quase machucou quem estava pisando. Aí, passamos tudo devagarzinho pelo negócio, tinha cupim para tudo quanto é lado. Era uma festa. Mas ela tinha um número de cômodos que nos resolvia o problema. E dava, lá tinha um quintal lateral, e dava para fazer o salão. Aí começou a história. Tá bom, então vamos negociar isso. Aí fomos para a imobiliária, negociamos a história, negocia daqui, negocia de lá. Aí eu falei para o cara, você vai dar um tempo para nós, porque a casa não dá nem para ficar lá dentro. A gente pode alugar, porque ela só vai servir para centro espírita mesmo. Né? E nós dá uma carência para que a gente possa reformar a casa. Aí o corretor, eu vou conversar com o proprietário, não sei o quê. Então, tá bom. Então, você liga, aí você me liga que a gente discute o assunto. Aí nós voltamos e teve a reunião de sexta-feira lá na minha casa. Na hora que eu contei para todas as pessoas que estavam, que tinha que sair de lá, porque tinha tanta gente já que na minha consultório não cabia mais. A sala de espera estava ocupada, o consultório estava ocupado e a minha sala de grupo atrás também estava ocupada. E ainda tinha gente que ficava no quintal olhando pela janela. Acho que não está legal aqui. Bom, nisso que eu coloquei para todo mundo a história, eu só falei para eles, olha, eu não sei como é que nós vamos pagar. Não tenho nem dúvida. Eu não tenho condição de pagar isso. Eu vou entrar com a minha participação, mas eu não tenho condição de pagar isso sozinho. De repente, um senhor levantou da plateia, fez um sinal e disse que queria conversar comigo. Ele virou e aí me levou para um outro espaço, né? Dentro do meu escritório. E aí ele disse para mim, vamos fazer o seguinte. Primeiro contrato, eu vou cobrir o aluguel e todas as despesas que forem necessárias, documentação, essa história toda. E vou cobrir tudo, vou pagar todo esse aluguel durante esses 2 primeiros anos. Eu só ouvi aquilo e falei, não acredito. Aí, no momento seguinte, aí ele saí com ele da sala, etc e tal. Aí eu virei dentro da coisa, agradeci e disse, olha, acabamos de receber uma doação, que ele vai pagar o aluguel durante 2 anos. E ele pagou mesmo. Mas naquele momento, eu falei, agora temos um outro problema, que é a reforma da casa. Aí tinha um engenheiro sentado na plateia, que virou e falou, peraí, dá para dormir gente dentro dessa casa? Eu falei, com muita fé e coragem, dá. Né? Aí eles virou e falou assim, eu estou terminando uma obra e eu não quero perder os funcionários. Eu sou engenheiro civil, trabalho numa construtora, nós estamos terminando a obra, mas esse pessoal que está trabalhando comigo nesse momento é muito bom. Eu não queria perdê-lo. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu faço a reforma da sua casa, vocês não vão gastar um tostão, desde que vocês me deixem que eles durmam lá e deem comida para eles. E, bom, tudo bem, até você ficar na casa e dormir, vai dar comida, que tinha que ter o problema.
Falei, mas aí ainda temos que ter o fiador. Aí a pessoa que depois virou vice-presidente da casa, ela virou e falou assim, meu filho vai ser o fiador. O filho dela não estava lá. Ele será o fiador, ele assina tudo. Eu olhei para ela e falei, você tem certeza que você está botando seu filho numa fria? Não, ele assina. O filho dela é o Jean. Vocês já conhecem aqui, que está comigo há quase 50 anos. É. E ele era um meninote adolescente, mais para o fim da adolescência nessa época. E ele tinha um imóvel porque o pai tinha dado um imóvel para cada filho e tinha o processo. Aí ele concordou e fez e assinou tudo. Falei, bom, então temos a reforma. Agora não temos mobília. Né? Na primeira reunião, foi muito legal, a primeira reunião que fizemos na casa, né? Nós tínhamos aquela outra cadeirinha branca aí atrás, tinha uns 10 dessas cadeirinhas, e o pessoal começou a chegar trazendo cadeira da casa deles. Né? Alguns fizeram cadeira de praia, outros fizeram. Mas e foram montar o salão assim. Aí apareceu alguém que nos deu as cadeiras. Aí eu virei e falei assim, ó, vocês estão me desafiando, eu vou ter, quer dizer, cada vez que eu falo que tem um problema, vocês resolvem o meu problema. Legal. Então vamos tocar o caminho por aí. E aí os anos foram se passando. Né? Ficamos nessa casa durante 12 anos, se não me engano. Depois, a casa foi vendida, a construtora apareceu, aí nós fomos para a Rua Guiará. Na Rua Guiará, acho que nós ficamos mais uns 8 ou 9 anos. Cajaí. Ah, Rua Caxaí. Cajaí. Cajaí, é verdade. Eu sempre troco o nome das duas. A Rua Cajaíba, nós ficamos lá o quê? 8, 9 anos. E aí, daí novamente o imóvel foi vendido e a construtora levantou o prédio em cima. Aí a dona Érica, né? O Benê apareceu na história. O Benê é um dos que trabalhava conosco na época. E ele passou aqui na frente, viu a placa de alugas. Aí ele deu o alô que tinha a placa de alugas, e era uma casa pequena, mas acho que serviria para nós naquele momento. E lá viemos nós ver a casa. Né? Dessa vez a casa não estava afundando, ela estava limpinha, estava toda arrumadinha. Né? E tínhamos aí, apareceu o proprietário e a esposa, para conversar conosco, tem mais como é que fala? Corretor. E o senhor, que era o dono da casa, tinha, pelo jeito, sofrido muito com o inquilino anterior. Então, ele começou a ter umas posições muito radicais, a criar uma série de empecilhos. E a preocupação dele é que nós vamos ter aqui a tabaque, que nós vamos ter, eu falo espírita, a área estava tomada. Aí, nesse processo todo, enquanto eles falavam, o Jean começou a falar com eles, a Érica saiu com a mulher dele, que estava lá e tudo, ela ainda os palpites atrapalhados, isso não pode, aquilo não pode. E eu fiquei conversando com ela. Eu sempre digo que essas coisas não acontecem por acaso. Tudo bem. Eu sentei lá, fiquei conversando com ele, nós sentados em umas cadeirinhas que ele tinha trazido para cá, que estavam aí na garagem. Nós ficamos conversando, eu fiquei conversando com ele, aí nós começamos a trocar ideias, e ele descobriu, ele era aqui da região, morava na Pompeia, e eu contei que minha família mudou para Pompeia em 1936, e eu tinha nascido aqui na década de 50,
em que estava tudo sendo... Aí começamos a trocar figurinhas, ele conhecia não sei quem, que eu também conhecia. Meu avô foi o primeiro diretor do primeiro grupo escolar de Vila Pompeia, hoje Miss Brown. E ele tinha estudado nessa escola. Aí eu conheci seu avô, conheci suas tias, que também estudaram lá. Aí ele voltou, né, ficou mais calminho, mais tranquilo, aceitou as coisas com tranquilidade, mas ele não podia olhar para o Jean. Ele não queria saber do Jean. O Jean tinha sido meio duro com ele, falou, não, neném, vai testar. E assim as coisas fluíram, e aí nós já estamos aqui até esse tempo. Por que eu falei para isso? Porque nós estamos falando das leis morais da vida. E evidentemente que nesses 44 anos eu fiz um monte de amigos. E gente que começou a participar da minha vida, que mesmo não vindo mais ao Caritas por outros processos de vida, hoje ainda me passam na minha casa, quando estão aqui na região, me visitam, dão alô, né? Alguns viraram meus clientes, e assim as coisas foram se desenvolvendo. Nesse processo todo, nós falarmos das leis morais. A lei de sociedade é uma das leis muito importantes desse processo, porque ela trata da amizade e das afeições. São vários tópicos que existem dentro de cada lei. Aliás, eu trouxe um livrinho aqui que é muito interessante, que se chama Leis Morais da Vida. Psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, do espírito de Joana de Ângeles. Ele é muito interessante, ele dá todas as leis para a gente refletir dentro da história. Ele fala da amizade e das afeições. E aí, por isso, eu comecei a preparar a palestra e comecei a lembrar deste contexto. Minha vida acabou hoje muito estando em função do Caritas, né? É a pessoa que acaba virando família. E como toda família, a gente briga, a gente se desentende, a gente se ama, a gente se agrada, a gente abraça uns aos outros. Uma hora nós queremos pegar a cabeça de alguém, né? Mas todos fomos aprendendo e evoluindo juntos, né? Por isso que a dupla dinâmica ali está falando do estudo do Livro dos Espíritos, e que a Érica realmente já deve ter feito uns 2 ou 3 cursos disso. Está faltando a Edna aqui hoje, que já fez uns 7. Né? Marcelo também. Até. Marcelo. Na realidade, mas que, na verdade, isso vinha questionando uma série de coisas, vinha pensando numa série de coisas. Eu dizia que o Caritas era uma casa de jovens. Hoje ele é de jovens há muito tempo já. Tirando o André, que eu assumi. Então, na realidade, o resto estávamos aqui há bem tempo. Por isso que, de vez em quando, a gente adota os meninos por aí, entendeu? Começa a brincar com eles para poder eles participarem da mocidade, não é, André? É o André que toma conta. Aliás, daqui a pouco tempo, eu vou estar divulgando para vocês um evento que vai acontecer em outubro, que vai falar sobre mocidade, e que uma das nossas jovens aqui, muito provavelmente, vai estar na mesa de debate. Ela não sabe que tem um debate. Tinha um debate. Ela não sabe que vai estar nesse debate, mas estará. Ela sabe que vai estar lá. Ela Sabe que vai ter debate, mas que ela ia lá só fazer uma palestra. Eu descobri ontem que para cada minuto, tem alguns minutos para cada um, depois há um debate entre os 3. Então vai ser divertido. Então, e falar sobre amizades e afeições, eu primeiro quis trazer o que o Evangelho traz sobre a lei da sociedade. E vem assim: a vida social está com a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade.
não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E eu sempre digo para isso, uma das nossas principais missões na reencarnação é aprender a nos relacionar. Toda a nossa jornada é feita de relações. Certo? Se os nossos pais não resolvessem ter uma integração na história, nós não existiríamos. E na hora que nós viemos para cá, e na hora que nós começamos a nos preparar para vir para cá, nós também vamos aprender que temos que ir com aquele grupo, naquela família, porque é ali que eu vou ter que aprender alguma coisa, vou ter que aprender a me relacionar. Mesmo que às vezes a gente fala assim, esse contrato eu não consegui ler, a letra era muito pequena. Ou como dizia uma amiga minha, ela falou assim, isso estava em japonês, porque eu não entendi que era isso. Né? Mas era esse o processo, era ali que eu tinha que viver, era ali que eu tinha que aprender e que eu iria me aprender a relacionar. E assim, o primeiro processo de relação acontece na família que nos acolhe. Seja ela qual for, de que forma for, de maneira for, nós tínhamos algo a acertar naquele processo e aprender com eles. Eles tinham a missão de nos educar e nós tínhamos a tarefa de levar o processo e crescer dentro dessa melhoria de relação. Porque a troca é o aprendizado. E o que ficou muito nítido nesse contexto do Livro dos Espíritos, que nos traz e nós temos a palavra e todas as outras faculdades, capacidade, inteligência, sentimento, enfim, tudo aquilo que nós captamos e que só nós, seres humanos, temos dentro desse planeta. Né? Os outros podem ter sensações, outros podem ter uma série de percepções, mas não tem um processo de relação. E aí, nós vamos começar a perceber que tudo que nós vivemos lá a partir daí foi dentro do processo de relação. Foi dentro do processo da família. O primeiro começa com a família, depois eu conheço as integrações da família, os outros familiares, vou entender o que é ter avô, avó, tio, tia, certo? Primo. Coisas que vão aparecendo na nossa vida de várias maneiras. Algumas famílias só têm um filho, mas aparecem lá, certo? Amigos que se tornam parentes. E um belo dia nós descobrimos que temos que ir para a escola, vamos ser alfabetizados, não é, professora? Certo? Então, na realidade, outro processo de relação se inicia. E nós começamos a conviver com um outro mundo. E no começo, às vezes flui bem, às vezes no começo não é muito legal, às vezes dá dificuldades, às vezes não preparamos essa criança para uma inter-relação maior, ela se sente perdida no meio de um monte de outras crianças, com outras pessoas e sozinha. Até que ela consegue aprender, e muitas vezes, com a ajuda de profissionais, de uma professora que de repente deu a luz, acordou o negócio, e aí consegue acolhê-la. Dali para frente, tudo dali para frente vai ser um processo de relação. É a faculdade, os amigos que vão passar a ser gerados naquele momento, até que um dia acontece aquilo que a mamãe não quer que aconteça de jeito e maneira. Né? Certo? Alguém se apaixona. Né? E aí aparece uma concorrência dentro de casa. Né? Então, mamãe ali, a hora que filhote é apaixonado, certo? Ela vai começar a ter urticária. Certo? E começar... ela começa a ter urticária. Aí ela começa a criar problemas. Por isso que a sogra é tão famosa. Né? Porque ela vira sogra mesmo, naquele processo. Ela nem percebe, mas depois ela descobre qualidades na nora. Mas até ela descobrir as qualidades da nora, é complicado. Né? E aí o processo vai se desenvolvendo, você tem que aprender a se relacionar com uma outra pessoa, dentro de uma outra família,
certo? O pessoal diz, mas não casa com a família, casa. A família vai junto. Queira ou não queira. Por mais que você more longe, eles vão dar um jeito de ter uma participação na sua vida. Certo? E não tem remédio. Não é assim? Você pode morar quilômetros de distância, você pode morar em outro país, eles vão dar um jeito de interagir. E de dar palpite, não tenha dúvida. Né? Eu tenho amigos que mudaram para Portugal, certo? E a família ficou aqui. Mas, pelo menos uma vez cada 2 anos, eles dão um jeito de ir para Portugal. E ficam lá um mês. E a família, os dois lá já ficam desesperados para poder eles ir embora. Para eles lá. Porque eles já dão, a mãe muda tudo que está dentro da casa, diz que aquilo não é prático, vamos mudar para cá, vamos mudar para lá. Tira as coisas do armário, troca as coisas de lugar. Aí vieram um mês só e eles vieram para volta para o Brasil. Então, tudo é um processo de relação. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Trazer o egoísmo para fora. Porque o que faz esse troço todo, e todas as loucuras que a família acaba fazendo em alguns momentos, é uma questão de afeto. Como nós, nem na maior parte das vezes, não sabemos lidar com afeto, não sabemos, achamos que dar afeto é super proteger, e não é. Né? Tanto que hoje nós temos uma geração que está sendo criada de crianças, que eu chamo de crianças robô. Porque elas vivem a maior parte do tempo da vida delas, e uma amiga que deve até estar aí na internet, me disse hoje, meu filho fica na casa da avó, porque eu trabalho, meu marido trabalha e ele vai para a casa da avó. A primeira semana de férias, nós temos um monte de coisas para acertar no trabalho, ele está passando a semana na casa da avó. Ele come o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, fazem tudo que ele quer, e a maior parte do tempo ele está no tablet, no telefone, na televisão. Então, ele assiste durante o dia inteiro, tablet e televisão. Aí a avó liga para ela e diz assim, ele não sai da frente da televisão, não sei o que fazer. Então, falou só, vai até o relógio, desliga, né, e diz para ele que acabou a luz. Então, enquanto a luz não volta, você vai brincar lá fora no quintal, que lá está sol, você vai poder, e assim ela consegue que ele vá para fora para poder tomar um pouco de ar, para sentir só, e ele tem só 4 aninhos. Entendeu? Aí eu virei para ela e falei, você está perdida. Você vai ter um adolescente problemático. Porque ele vai querer tudo ganha de bandeja. É assim que ele aprendeu na vida. Você tem que aprender a dosar as coisas e dar limite dentro do processo. Aí, tudo isso a gente tem que começar a pensar. O que acontece agora? Oi? Não apenas... O que é uma amizade? Tem muita gente que se diz amigo. Você tem lá, o Eduardo tem um monte de amigo na internet. Ele nunca chegou nem perto. Muitas vezes você está lá apaixonado por alguém que está na internet. Até o dia que você se encontra. Já tem hoje alguns que já fazem o truque. Marca num lugar e fica escondido no outro ali para ver se é a cara da pessoa. Depois não aparece. Né? Não agradar. Não agradou, eu já nem chego perto. Então, o famoso Tinder, né? Certo? Ela tem os Brad Pitts da vida, né? Aparece. Minha filha, senta lá no consultório que você vai descobrir um monte de coisa que você não É imagina. verdade, esqueça essa parte.
Não apenas a simpatia, como ingrediente único para facultar que os afagos da amizade se adornem e elevem o espírito. O magnetismo pessoal é fator importante para promover a aquisição, eu repeti a história, a aquisição de afetos. Todavia, se o comportamento pessoal não se padroniza e sustenta em diretrizes de enobrecimento e lealdade, as amizades e afeições, não raro, se convertem em pesada carga, desagradável parceria que culmina em clima de animosidade. O que acontece nesse processo é isso. Não dá para você já se empolgar com a primeira imagem. Né? Porque na hora que o negócio está começando, tudo é lindo. Né? Há o jogo da sedução, o jogo da conquista. Né? Ele começa a dizer para ele assim, não vai me rejeitar, eu sou ótimo, né? Não vai gostar de mim. E ela diz assim, não, vai dançar um pouco, vai sofrer um pouco, porque para me conquistar, e assim começa o jogo. Apesar que hoje em dia as coisas são meio diferentes, né? Mas tudo bem. As coisas vão fluindo por aí. Nesse processo todo, as coisas, a gente vende o produto que não tem. Né? Sou uma pessoa simpaticíssima, educada, certo? Gentleman. Né? Um amor de pessoa. Que estou me identificando. Um amor de pessoa. Sou uma pessoa extremamente paciente. Né? E a moça é uma moça tão prendada, tão boazinha, que se arruma inteira só para me ver. Né? Que se eu não puder ir no restaurante mais caro, concorda em ir na lanchonete. Tudo é possível. Né? Por algum tempo. Né? Até que primeiro para conhecer a família. Não conhece a família, o negócio já começa a complicar um pouquinho. Porque aí mamãe dá força para a moça, né? E mamãe do menino também dá força para ele. Quer dizer, não, está fazendo você de bobo. Certo? Vamos andar mais... Preste atenção com quem você está andando. Então, aí a coisa começa a complicar. Se não houve coerência no seu comportamento, se você não foi autêntico, se você, na realidade, não trouxe aquilo de uma forma coerente, dizendo o que você sentia, o que você gosta, o que você não gosta, como é que as coisas fluem. Eu me lembro, minha irmã começou a namorar com um colega de colégio meu. E o cara não podia ver frango na frente. Detestava frango. E eles ficaram, esse negócio durou. Lá tinha 13 anos, ele 16. Eles começaram a namorar. Nesse processo todo, ele praticamente mudou para a minha casa, né? E para o meu quarto, que é pior. Então... Ela é já? Já. Ele mudou para a minha casa porque ele não tinha mãe. Né? Então, ele ficava lá, nos fins de semana, ele ficava lá, tinha uma cama para ele no meu quarto, certo? E ela dormia no quarto dela, que era do lado do quarto da minha mãe. Não tinha muita alternativa. Certo? E aí, quando ele saiu, eu tinha que sair junto. Então, a minha vida virou uma porcaria. Eu não podia fazer mais nada sozinho. Certo? Tinha que sair com eles. Isso foi em 1960, 60 e pouco. Aí, óbvio, as coisas com o tempo foram mudando. Ele era um amor de pessoa. Eu olhava para ele e falava assim, ele nunca foi assim, não está sendo desse jeito. Ele era um amor. Ele dizia, e eu estava apaixonado, ele aparecia com presente todas as vezes. Paparicava minha mãe não queria saber dele nem pintar, mas tudo bem. Né? Gente fina acaba se controlando dentro da história. Tudo é falso, não é? Claro. Até um dia, né?
que as coisas começaram a ficar mais claras, e as diferenças começaram a aparecer, e ela começou a se cansar dos ataques dele, porque ele é aquele que tudo ele sabe, tudo ele faz, tudo ele conhece, tudo ele já fez, né? E é uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa. Então, ele é aquele que, como bom descendente italiano, tudo é feito com muita barulho, né? Logo em seguida ele esquece tudo, mas no primeiro momento é muito barulho. E aí começou a briga. Isso entre namoro e noivado, ela tinha 13 e foram 6 anos. Ela casou com 19. Né? Minha mãe não achando que isso ia dar certo. Né? Eu, nessa época, já tinha saído de casa, morava longe, morava numa república sozinho, fazendo faculdade. Então, eles ficaram lá naquele processo lá, de amor. Né? Mas ele, assim, ele paparicava meu pai de todas as formas que você imaginar. Meu pai adorava. Certo? Agora, com a minha mãe, muito provavelmente, ele fazia bonequinho voodoo. Né? E assim ia. Né? E ela, a minha irmã, não tinha paciência com a avó dele, foi a avó dele que a criou. Ele perdeu a mãe e ficou com a avó. E a avó era daquela que era mais ou menos igual a minha mãe. Entendeu? Então, a minha irmã disse que chegava lá, ela parava, olhava para mim assim, dos pés da cabeça, das cabeças dos pés, ela estava decentemente vestida. É sogra em dobro, né? É, sogra 2 vezes. Então, tudo isso gerou um processo de aprendizagem de relação. Hoje, nos damos muito bem, como eu costumo brincar, ela mora na casa dela e eu na minha, certo? Nos vemos assim de vez em quando, só que falo com os meus sobrinhos o tempo todo, eu já tenho sobrinho e neto, e aí tudo bem. Nos encontramos umas 4 vezes por semestre, está ótimo. Não vai dar confusão. Né? E assim a gente vai levando, porque você começar a mentir demais na primeira fase, vai entrar pelo campo. Não inventa. Não transforma seus pais em vilão, nem transforma a situação na história. Não vende aquilo que você brigou em casa, legal. Não interessa para a outra parte se você brigou e não, nem por que você brigou. Certo? Porque a partir daí você está criando na pessoa com a qual você está se relacionando uma imagem que você não vai querer depois. Você vai ter que se relacionar com ela. Então, se você começa a reclamar de pai e de mãe o tempo todo, de irmão, você vai fazer a pessoa ficar com raiva dessas pessoas. E aí danou-se. Vamos aprendendo por aí. Se desejas preservar teus amigos, não creias consegui-lo mediante um curso de etiqueta e boas maneiras. Porque muitas vezes a aparência estudada, artificial, substitui ou esconde os sentimentos reais. Essas são aquelas festas que você vai, você tem um monte de gente, que você é super educado, muito legal, etc. e tal. Conversa o tempo todo, mas não sabe nem o que conversou depois que saiu da festa. E não entendeu nada do que as pessoas falaram. Porque é tudo muito superfície, tudo muito legal. É aquele cara que é bacana na escola, que é um metidinho chato, tá? Porque ele está se defendendo, ele quer ser aceito, só está usando o método errado. Então, tudo isso a gente vai aprendendo que, para preservar teu amigo, não vai ser numa estrutura e num comportamento falso que você vai conseguir mantê-lo. Vai ser ele conhecendo você como você é. Porque o verdadeiro amigo é aquele que gosta de você, apesar dele. Tá? Você pode ter um monte de defeitos, mas ele não enxerga os seus defeitos, só enxerga as suas qualidades. Certo? E esse é amigo. Como dizia um colega meu, ele dizia o seguinte: o verdadeiro amigo
não é aquele que chora na sua dor, mas é aquele que festeja a sua vitória. Esse é o seu verdadeiro amigo. Porque chorar, dar ombro para chorar é fácil. Principalmente quando a dor é dele e não é minha. Agora, vibrar com ele porque ele conquistou, porque ele foi bem, porque ele ganhou o prêmio, porque ele fez o que quer que seja, porque ele ficou rico de repente, né? É aquela, né? Você fala assim, teu amigo ficou rico. Onde eles deram o golpe? É. Já começou ali a inveja. Agora ficaram todos metidos porque ganharam dinheiro. Conhece esse filme? Né? E aí as coisas começam a se complicar. Não estamos criando uma condição social legal. A afabilidade, a doçura, a gentileza de alguém aparentemente destituído de simpatia conseguem propiciar a presença de amigos, retê-los e torná-los afetos puros para sempre. Os verdadeiros amigos são aqueles que convivem com você, que admiram você e que você admira eles, que vocês têm em comum, mas que ninguém fica mentindo para o outro, fica fazendo ao erro. Certo? As pessoas acabam compartilhando uma série de coisas. E é muito divertido, né? Eu tenho amigos, meu cunhado, eu já convivo com ele quase 60 anos, certo? Eles vão fazer 55 anos de casados. Já foi um tempo legal. Então, na verdade, você vai compartilhando um monte de coisa. Mas saiba pôr amor na história que a coisa funciona. As amizades se desagregam ou se desgastam exatamente após articuladas no período em que os consórcios fraternos se descuidam de mantê-las. Tem essa. Não pode não ver seu amigo há 300 anos, mas dá um sinal de vez em quando da sua existência. Preocupa-se com ele. Pergunta se ele está vivo. Se ele não estiver vivo, você vem encontrar com ele no cálice. Gerando, o André é ótimo para já esses. Mas vamos entender o que está acontecendo. Né? Vamos sentir essa troca, vamos cuidar daquela pessoa. Porque a gente normalmente só tem lembranças positivas com ela. De apoio, de troca, de energia, de estímulo. E lá dentro, isso também dentro das relações familiares, dentro das relações conjugais. Será que a gente aprende a trocar a coisa de uma forma positiva? Será que nós aprendemos a dialogar? Tem muita gente que acha que diálogo é monólogo a dois. Porque é normalmente o que acontece. Um fala sozinho, o outro fala sozinho, ninguém ouviu ninguém, e aí acabou a briga. Certo? Então, vamos pensar um pouquinho nessa história e vamos cuidar dos nossos amigos. E isso normalmente ocorre como consequência que se podem evitar. Olhar agressivo. Olhar feio para o outro. Certo? A palavra ríspida. Atendimento hostil ou negligente. Lamentação constante. Quem que aguenta aquele que a vida, ó, morte, a vida não anda, ninguém me ama, ninguém me quer, eu ando pela vida de fracasso em fracasso. Certo? Ele é o infeliz do ano. Aliás, o Guilherme, que passou outro dia nas figurinhas ali, quem foi na segunda aqui? Sei que quem assistiu um desenho que tinha lá, aquela que estava sempre em deprê, aquele que estava... É bem isso. Irreverência acompanhada pela frivolidade. O cara faz piadinhas que não tem absolutamente nenhum sentido, nenhum custo, só ele. Né? O cara está irritado continuamente. Queixa contumaz, e só queixa da mesma coisa.
pessimismo exagerado. Eu costumo brincar com essas coisas, 3 desses, pode procurar no consultório que eu estou atendendo. A situação está ruim. Não é, Érica? Os amigos são companheiros que também têm problemas. Será que a gente lembra que eles são companheiros que também têm problemas? Ou porque ele é meu amigo, ele não pode ter problemas? Ele tem que me aguentar, e eu não preciso aguentar ele. Será que aí eu sou amigo? Não fica uma coisa meio, uma única. Toda hora que ele precisa, ele vem chorar no seu ouvido. Né? Agora, quando você quer desabafar, ele nunca tem tempo. Né? Ou vira para você e diz assim, é bobagem isso, não dá muita bola para essa história. Aí pior ainda. E vamos entender que a gente se acerca um do outro, porque nós temos problemas. É a busca do acolhimento, é a busca do apoio. Quando a gente diz que as pessoas vêm para a casa espírita pelo amor ou pela dor, pelo amor eu estou esperando a conhecer ainda, mas pela dor eu conheço um monte de gente. Né? Que acaba aparecendo porque tem lá dúvidas, porque tem dificuldades, porque tem problemas, e que se entrosa conosco, porque nós também temos problemas, porque nós também temos dor, certo? Nós também vivemos as situações. Agora, curtir a vitória depois que a pessoa melhora, ninguém curte. Esquece. E aquele que melhorou também some do Caritas, a parte das vezes. Né? Sarou, não precisa mais. Tem outras pessoas que precisam. Eu costumo brincar com o pessoal que monta bazar aqui. Né? Sabe aquele manequim 42 que você não vai usar nunca mais, que está lá dentro do seu guarda-roupa? Né? Tem gente que usa e que não tem. Né? Sabe aquele presente de casamento que você odiou, que você enfiou ele no buraco lá no fundo do armário para ninguém ver, mas não deu, porque era a tia preferida do seu companheiro ou da sua companheira? Né? Dá para o bazar aqui que vai ter muita tia querendo comprar aquilo que vai ajudar muita gente. Não é assim? Vamos trocando e aprendendo uns com os outros, a gente vai comungando uma série de crescimentos. Usa no trato com eles, quanto possível, a bondade e a atenção, a fim de que, conforme Jesus enunciou, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz, o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai, tornando-te legítimo amigo de todos. Consequentemente, fluindo as bênçãos da amizade e da afeição pura. Essa troca de fluidos é extremamente importante. Essa troca de energia é muito importante. Certo? Tem uma moça aqui que, na realidade, a primeira vez que eu conversei com ela, ela estava tentando me convencer que ela não tinha problema nenhum, que ela estava lidando com tudo muito bem, certo? Que ela estava ótima, que tinha que ser. Foi quando ela descobriu o câncer. Aí ela, com muito custo, disse para todo mundo no grupo. E as pessoas já fizeram aquela cara de, coitadinho. Aí ela já virou e falou assim, não, estou bem. Aquela cara de, coitadinha, é um terror, vocês concordam? E, principalmente, é aonde você tem. E minha mãe morreu com isso. Tudo que ela queria ouvir. Quantos de nós já não passou isso? Já não teve aquele que virou seu braço? Cuidado, viu? Porque pode dar problema. Teve? Será que engessaram certo?
Olha, eles podem te engessar errado, vai grudar do jeito errado, vai ter que quebrar depois de novo. Não era isso tudo que você queria ouvir? É. Então, é bem isso. A moça aqui atendendo a pessoa que vai fazer ginástica com ela, e vira para a pessoa assim, nós vamos tentar, né? Porque vai estar meio difícil, certo? E o seu tamanho, com a sua gordura, muito provavelmente não vai dar certo. Eu não vontade de falar, mas não vou, né? Não, você acabou com a sua aluna e ela não vai voltar. A gente, às vezes, não percebe que a gente faz essas coisas, né? Mas quando a gente se propõe a ter uma atitude coerente, boa, e fazer com o outro aquilo que a gente gosta que fizesse com a gente, as coisas mudam. As pessoas interagem de todas as outras formas. O prédio do lado, que estava construído do lado da minha casa, estava me infernizando a vida, eu queria matar um. O Eduardo sabe disso, porque ele ia lá. Acompanhei, que é tudo errado. Se drama. Aí eu resolvi, primeiro eu queria brigar, depois eu parei e falei, não vou brigar, eu vou lá conversar com eles. Aí me preparei tudo, só se eles pisarem no meu carro. Se eles pisarem no meu carro, eu brigo. Aí sentei com o engenheiro, expliquei tudo o que estava acontecendo. Eu perguntei para ele, aí, como é que o senhor quer fazer? Vamos fazer de boa paz? Ou é melhor para você, inclusive, que eu entre com uma ação judicial para poder ver vocês resolverem esse problema? Ele, não, tá? Tudo será resolvido. E aí tudo foi arrumado, tudo foi colocado no lugar, telhas que eles tinham quebrado, tudo, né? E simplesmente bateram um negócio lá do lado da casa deles, do lado deles, que entrou por dentro do meu consultório. Quebrou a parede inteira, veio parar dentro do consultório. Aí eu fui atrás e falei, escuta, vocês vão comprar minha casa, por isso vocês já estão querendo derrubá-la? A hora que eles entrarem e viram o negócio lá dentro da parte, senhor, o que vocês fizeram? Nós vamos resolver tudo, vamos botar tudo em ordem, o senhor não vai ter problema. Só que assim, isso que vocês vão botar tudo em ordem, vocês vão, na realidade, me deixar sem trabalhar, né, que vocês estão arrumando. Iremos no fim de semana. Fica tranquilo que nós vamos botar a gente aqui para resolver. Fizeram, arrumaram, deixaram bonitinho. Olha, assim está começando a ficar melhor, né? Mas isso foi no diálogo. Às vezes a gente já perde a paciência e já fala de uma forma, como dizia o texto, as formas rústica, agressiva. Aí a coisa não funciona. Aí, uma coisa que aí eu me lembrei que eu aprendia com a minha mãe, essas coisas. Quando a pessoa estava sendo muito grosseira com ela virava, meu querido, minha querida, deixa, eu estou tão preocupada com você. Eu já olhava para ela e falava, lá vem. Você está com problema de fígado? A pessoa, não, senhora. Não, você deve estar com alguma dor. Você está com dor, você quer um remédio? Eu estou vendo a sua cara tão fechada, tão triste. Aí a pessoa, não, aí ela abriu o sorriso e dizia, não, a senhora pode ficar tranquila, é cansaço mesmo. Meu bem, então você precisa, na hora que sair, vá para casa, vá dormir, porque você vai ficar muito feio, está muito triste você. Eu só olhava. E aí ela conseguia da pessoa que ela queria. Falava assim, não tem jeito. Aí ela brincava, ela dizia assim, desculpa, velhinha. Imagina, a senhora não é tão velha assim. Tenho 90 anos, ela não tinha nada, ela tinha uns 70, 90 anos. Nossa, mas como a senhora é bem cuidada. Ela fala, pois é, meu bem. É isso que me faz estar jovem. O que a senhora usa? Ela fala, feijão, cozinha feijão e passa na cara. Vai ficar ótimo.
Santo remédio, minha mãe usava, durou, nem você dizia que ela tinha quase 90 anos quando ela morreu. Coisas, né? É que a gente tem que começar a se divertir também um pouco, né? Boa noite a todos, boa noite aos amigos aqui presentes e boa noite aos amigos em casa ou no trabalho, através da internet. Agradecemos a todos vocês o tempo disponibilizado para estar aqui presente conosco, enchendo essa casa de amor, de presença, de calor humano, enchendo essa casa de luz, de conhecimento, de sabedoria. Agradecemos aos amigos espirituais que estão aqui presentes, pela luz, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, ajudando-nos nesta caminhada, em nossa evolução, em nosso aprendizado, em nosso carinho para com o próximo. Pai, agradecemos do fundo do nosso coração cada palavra aqui aurida e aprendida. Que o Senhor permita que muitas palestras como estas edificantes possam ser aqui transmitidas para que as pessoas aqui caminhem juntas, formem uma família, formem vínculos, formem amizade, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E para que iniciemos com muita luz os trabalhos desta noite, contamos também com a vibração das pessoas que estão em casa. Orem conosco. Divino Mestre Salvador, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, que todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Pai, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas um espelho onde há de se refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Aos que ficam, a luz, e aos que vão, o nosso carinho e a luz também. Paz Cristo. Graças.